Glória a Deus. Bom dia, queridos. Graça e paz. Podem se sentar, por favor. Que domingo maravilhoso, que domingo lindo. Que bênção. É muito bom estar aqui no templo, juntos, podendo ter esse momento de celebração. É ou não é verdade, queridos? Onde nós podemos juntos compartilhar desse tempo de comunhão, desse tempo de estarmos recebendo da parte de Deus. Um bom dia aí para você que está em casa também, acompanhando a gente pelas redes sociais. Nesta manhã, eu particularmente já fui muito ministrado desde o início deste culto, aliás, antes ainda. Hoje de manhã, assim que nós entramos aqui no templo, e logo depois eu tive uma pequena conversa com o Valdir, o irmão Valdir, aquele que começou o culto hoje, e ele nem sabe, mas enquanto eu conversava com ele, eu estava sendo muito ministrado por Deus. E algo tão simples que ele compartilhou ali sobre um momento de temor em que nós estamos vivendo e precisamos viver diante do Senhor. Deus estava ali ministrando e fortalecendo convicções no nosso coração, no nosso espírito. E eu tenho certeza que assim como eu já fui ministrado e ainda estou sendo ministrado, você também já foi, está sendo e ainda será ministrado por Deus nesta manhã. Amém? Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Nesta semana que passamos, na terça-feira especificamente, nós estávamos compartilhando uma palavra com a nossa liderança aqui na igreja, através de uma videoconferência que nós fizemos com a equipe de 12, com os nossos líderes de célula, futuros líderes. E ali nós compartilhamos sobre um tema e a partir daquele dia, o Espírito do Senhor ainda continuou ministrando profundamente meu coração. E aí nasceu o tema desta manhã, que é recomeçar uma nova experiência. Qual é o tema desta manhã? Muito bem, é sobre isso que eu quero compartilhar com você nesta manhã. Recomeçar uma nova oportunidade, uma nova experiência. E hoje eu quero falar, na verdade, com aqueles que viveram algo achando que era o certo e no meio do caminho se sentiram frustrados. Hoje eu também quero falar com aqueles que cometeram erros e não conseguem mais recomeçar devido à culpa. Hoje eu também quero falar com pessoas que talvez foram traídas. Se você já se sentiu traído, se você já se sentiu decepcionado, se você já se sentiu, como eu diria, frustrado mesmo e não consegue mais sair deste lugar que você está por causa das decepções, por causa da traição, este também é um dia em que Deus quer falar com você. Se você já se sentiu uma pessoa, como eu diria assim, que teve perdas na sua vida, fatalidades, e por isso você não consegue começar de novo devido à dor, devido à tristeza. Enfim, eu quero falar com todos aqueles que já perderam a esperança de recomeçar. E antes de qualquer coisa, gostaria de orar com você. Querido Espírito Santo, nós convidamos o Senhor nesta manhã no momento da adoração, dizendo: seja bem-vindo. E nós declaramos que essa presença doce do Espírito Santo possa inundar os nossos corações e as nossas vidas nesta manhã. Recebemos esta palavra da parte do Senhor e cremos que ela marcará as nossas vidas e um novo começo nas nossas vidas. Declaramos que todos aqueles que estão aqui no templo e também os que estão conectados pelas mídias sociais sejam marcados por Ti nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de ler um texto que está em Lamentações de Jeremias, eu
gostaria que você já fosse aí procurando, Lamentações de Jeremias 3, versículo 22 e 23, inclusive esse texto já foi citado aqui hoje de manhã, no momento do louvor pela Alexandra. Eu quero começar afirmando que sempre é possível recomeçar. Você pode repetir isso comigo? Sempre é possível recomeçar. E isso pode ser melhor do que aquilo que você espera. Eu quero começar afirmando isso. Sempre é possível recomeçar, e isso é muito melhor do que talvez você tenha esperado até o momento. O texto que eu quero ler aí com você, em Lamentações de Jeremias 3, 22 e 23, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Amém? Você sabia que toda manhã é uma oportunidade de Deus para recomeçar? Todo dia que nós abrimos os nossos olhos, nós temos a oportunidade de recomeçar. E na Bíblia, nós encontramos vários exemplos de recomeços. Recomeços após os erros, recomeços após fatalidades, recomeços após perdas, recomeços após frustrações, após traições. Enfim, há muitos exemplos na palavra de recomeços. E o primeiro recomeço que eu quero compartilhar nesta manhã com vocês é uma lista. Aliás, eu diria que há na Bíblia, ainda falando sobre esses recomeços na Bíblia, há uma lista enorme, queridos, de nomes que nos dá exemplos claros de recomeços, de pessoas que mesmo após o erro, recomeçaram. Como por exemplo Moisés, Raabe, Ruth, Davi, Jonas, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro. Todos eles e muitos outros são exemplos de recomeços para nós hoje, após os erros. Talvez uma aqui que eu citei não seja após o erro, que é Ruth. Ruth, ela não cometeu nenhum erro, mas ela também teve uma oportunidade de recomeçar. Mas todos os demais aqui, queridos, erros e acertos, eles fazem parte da nossa jornada, fazem parte da nossa caminhada. O que não faz parte da nossa jornada é você permanecer no lugar do erro. Isso sim não faz parte da nossa jornada. E é muito importante saber recomeçar depois de um erro. Nós precisamos refletir sobre isso, porque Jesus ele veio para nos perdoar, e o arrependimento é o primeiro passo para recomeçar. Sem arrependimento não há recomeços. Recomeçar sempre é possível quando você entende o preço que já foi pago para que houvesse um bom caminho, como nós cantamos hoje. Um bom caminho, um destino, um futuro de paz para cada um de nós. Quando nós entendemos que esse preço já foi pago, você vai entender que recomeçar é possível. Eu não estou aqui nesta manhã incentivando você a que cometa erros, de forma alguma. Mas eu quero te lembrar que a cruz de Cristo nos possibilita começar de novo, independente dos nossos erros. Independente daquilo que nós cometemos de erros, porque o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário nos deu o direito de recomeçar. E nesta frase eu ressaltaria a palavra nos deu. Deu está no passado, Deus já nos deu em Cristo Jesus o direito de recomeçar. Aquela cruz e tudo o que ela representa te dá o direito de retornar ao plano original que Deus tem para a sua vida.
que Deus tem para as nossas vidas. Pastor, mas por que o senhor está falando de recomeços? Queridos, nós estamos vivendo dias de recomeços no mundo inteiro. Jesus tem a esperança, Ele tem um futuro para todos aqueles que se aproximam dEle. Aquela cruz, ela nos convida a um novo começo todos os dias. A cruz de Cristo. Talvez você esteja diante de uma luta interna, neste período que nós estamos vivendo, e mesmo sabendo que é um homem, ou que é uma mulher de Deus, escolhido desde o ventre da sua mãe, eu quero te dizer, diante dessa luta, escolha recomeçar. Recomeçar é uma escolha. Escolha olhar para Deus, ser amado, ser perdoado por Ele e colocado novamente diante deste caminho originalmente já trilhado para você, preparado para você. Não importa em qual situação você está neste momento, sempre é possível recomeçar. Se eu não me engano, essa já é a terceira vez que eu repito isso. Sempre é possível recomeçar. Essa foi a quarta. Porque comigo isso já aconteceu. É possível recomeçar, queridos, e seguir a história que Deus escreveu a nosso respeito. Lembre-se que o fator determinante para o seu futuro não é como você está hoje, mas é como você reage hoje. O fator determinante para você chegar ao seu destino, ao seu propósito, não está no fato ou no como você está hoje, mas como você reage hoje diante das situações. Dentre os nomes que eu citei, Davi, ele foi capaz de recomeçar de novo, mesmo depois de pecar. Todos nós conhecemos essa história. Ele escolheu recomeçar depois de cometer adultério. Ele arrependeu-se e recomeçou na sua história. Da mesma forma, a prostituta Raabe entendeu que Deus, o Deus dos espias, que ela escondeu, que ela havia dado abrigo, este mesmo Deus poderia mudar a sua vida, e ela decidiu recomeçar, mesmo diante de uma vida de prostituição. Jonas, ele saiu do fundo do mar, porque ele clamou ao Senhor, depois de ter dito não, e ele voltou à cidade de Nínive para cumprir o chamado do qual Deus havia destinado para ele. Agora imagine também, o tamanho da convicção de perdão que houve ou que havia sobre a vida do apóstolo Paulo. Um homem que, se a gente estuda a história dele, aliás, a história deste homem sempre tem me impactado. Um perseguidor da igreja que se tornou um dos maiores pregadores da história. O apóstolo Pedro também, ele decidiu recomeçar depois de ter negado a Jesus Cristo, e desta forma Jesus o perdoou e o consagrou como pastor de ovelhas. Quantas e outras pessoas na Bíblia, que eles não cometeram erros e tiveram a oportunidade e escolheram recomeçar. Só que tem um detalhe: nós somos incentivados a crer que não há honra nos recomeços. E eu sei o que é isso. E que não é possível recomeçar quando tudo se perdeu pelas escolhas erradas que fizemos. Nós somos incentivados a crer que isso não é possível. Que não há honra no recomeço. Que não há honra em fazer um caminho de volta depois que nós erramos. Agora, uma coisa eu lhes digo, queridos: se isso fosse verdade, esses homens e essas mulheres que nós citamos não teriam recomeçados. A honra, sim, em recomeçar. É possível que muitas pessoas não renovem o seu conceito
a nosso respeito e continuem nos vendo com os mesmos olhos depois que nós erramos. É possível, como de fato acontece, que elas não deem a nós as mesmas credenciais, os mesmos valores, depois que nós sofremos perdas, quedas, falências, derrotas e etc. Agora, uma coisa é certa: ninguém que comete um erro e volta continua o mesmo depois da dor. Não importa o que os outros vão pensar, o importante é que depois de um erro cometido e você volta, você nunca mais será a mesma pessoa. A nossa força interior sobre nós mesmos será outra. Você verá as coisas de uma forma diferente. Por isso eu estou aqui nesta manhã para dizer: nunca é tarde para recomeçar e abraçar a história que Deus já escreveu e tem para você. Nunca. Nós precisamos, queridos, estar sensíveis a este tempo, ou neste tempo, aos ensinamentos de Jesus Cristo. Não adianta sairmos desesperados, correndo de um lugar para o outro, sem considerar o nosso propósito eterno. Não podemos, no momento de crise como nós estamos vivendo mundialmente falando, desconsiderar um propósito eterno para nossas vidas. Quando Deus criou todas as coisas e Ele fez o Éden, Ele formou o homem à sua imagem, à sua semelhança, e ali Ele lhes deu um propósito. Eles deveriam exercer domínio sobre a terra, eles deveriam se multiplicar e encher a terra. Esse era o propósito que eles receberam, e mesmo que tenham perdido tudo, e isso por causa do pecado, por causa do erro que eles cometeram, Deus, em Cristo Jesus, providenciou um recomeço. Um recomeço para que o homem voltasse a viver o seu propósito novamente. E quando nós compreendemos isso, queridos, quando nós compreendemos o nosso propósito e o papel que nós temos aqui nesta geração, queridos, nós podemos ou poderemos tomar decisões muito mais focadas, muito mais coerentes com aquilo que Ele nos chamou para fazer. E isso começa quando nós compreendemos quem nós somos como indivíduos em Deus. Quem eu sou? Nós estamos vivendo dias debaixo de palavras proféticas, de anos sendo liberadas sobre a terra, mas nesses últimos anos, 2018, 2019, 2020, quantos profetas de Deus têm sido levantados, queridos, nesta geração, para declarar coisas sobrenaturais sobre as nossas vidas, nossas famílias, nossa nação, nossas vidas. Esteja preparado para participar neste tempo das poderosas e grandes coisas que Yahvé está fazendo hoje na tua vida, mesmo que você não esteja entendendo ainda na totalidade. Deus está fazendo uma coisa nova. Eu sempre lembro do pastor Miquil deste versículo. Uma vez ele ministrou. Isaías 43:19 diz: eu farei uma coisa nova e agora brotará e você não saberá disso. Deus está fazendo coisas novas. No meio de toda essa pandemia, Deus está fazendo coisas novas, Deus está reinventando, e nós podemos recomeçar sim, em meio a tudo isso. O Deus que fez e faz tudo novo, te dá a chance de recomeçar, para aquilo que for necessário. Homens que erraram, recomeçaram, e assim como há uma lista de pessoas na Bíblia que recomeçaram, depois do erro, queridos, há também uma lista interminável de homens e mulheres que recomeçaram após perdas e fatalidades. Jó perdeu tudo. Perdeu os filhos, perdeu as posses, perdeu a saúde,
E assim mesmo ele não retrocedeu. Ele recomeçou. Lembre-se de que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Isso está em Hebreus capítulo 10, versículo 38. Ele não tem prazer naqueles que retrocedem. E como Jó, homens e mulheres de Deus podem passar por perdas, podem passar por fatalidades, passar por tristezas. Pessoas que às vezes sofreram acidentes e perderam um ente querido. Pessoas que ficaram viúvas ou antes do tempo. Uma viuvez precoce. Que enfrentaram divórcio. Ou talvez empresários que perderam tudo nas suas empresas. Perderam todo o seu negócio. Não importa. Nós precisamos recomeçar depois de uma fatalidade. Porque ao redor da fatalidade não existe glória nenhuma no meio do caminho. Nós não podemos ficar detidos no meio da fatalidade. A gente percebe na história, queridos, bíblica, e também nas histórias que nós vemos nos dias atuais, que a maioria dos campeões, eles foram pessoas tiradas das cinzas, que estavam no nível de completa derrota, desacreditados, mas um dia eles despertaram, não desistiram de caminhar, recomeçaram, porque recomeçar sempre é possível. Sempre é preciso recomeçar. Seu destino, seu futuro depende dos recomeços. Ainda falando de fatalidades, às vezes, queridos, diante disso, diante de perdas, recomeçar parece algo trágico, mas pode ser o início dos seus melhores dias. Ruth, diante de uma fatalidade de ter perdido seu marido, decidiu recomeçar. A Bíblia diz que Ruth havia se casado com um marido hebreu e este morreu prematuramente e deixou Ruth sozinha. E que naquela época, queridos, uma mulher ficar sozinha era algo muito complicado para uma mulher. Às vezes nós perdemos pessoas e ficamos desesperados, perdemos coisas que parece que tira o chão dos nossos pés. Sabemos que recomeçar não é fácil, mas é a melhor opção para quem um dia tombou. Assim como Ruth, queridos, recomeçar é necessário se nós quisermos ter um fim melhor do que o começo. Aliás, existe um texto na Bíblia, um dos homens mais sábios no Velho Testamento, ou por que não dizer o mais. Salomão escreve em Eclesiastes 7:8, a parte A, ele diz assim que o fim das coisas é melhor do que o seu início. E isso tudo diante de um arrependimento, diante de um recomeço. Ainda falando de Ruth, queridos, Ruth, que já tinha sido viúva, desamparada, a Bíblia diz que ela recomeçou a vida. E resultado disso, ela se tornou a bisavó do mais importante rei de Israel. A linhagem de Jesus Cristo. Lembre-se, queridos, lembre-se de que é importante ter em mente que nós pensamos, aquilo que nós pensamos e vemos como muitas vezes sendo perdas para nós, aquilo que muitas vezes a gente está olhando e às vezes a gente pensa que está sendo um desvio do plano original para nós, como talvez Ruth poderia ter pensado isso. Meu Deus, e agora a perda do meu marido, como que Jó poderia ter pensado isso, e muitas vezes nós pensamos também. Eu quero lhe dizer uma coisa, queridos, que às vezes todas essas coisas, que nós achamos que são perdas,
que nós achamos que são desvios de rotas, desvio de um plano original das nossas vidas, pode na verdade estar sendo, ou ser, o maior aprendizado na tua vida que te levará a uma mais sólida vida e próspera vida nesta terra. Claro que há desencontros nas nossas vidas, claro que há perdas em nossas vidas, elas são inevitáveis, acontece. Logo o importante, queridos, não é chorar, não é lamentar, e eu estava dizendo isso na reunião dos nossos líderes esta semana. O importante e necessário é sempre estar disposto a recomeçar, pois o nosso destino depende disso. Não adianta a gente ficar chorando diante das perdas. Assim como um homem chamado Neemias, que estava tudo bem e de repente tudo veio abaixo. A cidade aonde era a cidade dos seus antepassados havia sido destruída, as portas queimadas, os muros destruídos, e ele foi preciso encontrar força em meio aos escombros. Até porque a vida não para. A vida, ela continua quando os nossos planos e os nossos sonhos são frustrados. Ela não para, ela continua. Outro momento em que nós devemos recomeçar, queridos, além dos erros cometidos, além das fatalidades que nós passamos na vida, nós precisamos aprender também a recomeçar depois de grandes oposições, depois de grandes resistências, depois de grandes traições, de frustrações e etc. Muitas vezes nós criamos expectativas sobre coisas, sobre pessoas, e nem sempre elas são correspondidas como nós achávamos que deveriam ser correspondidas, e aí vem as frustrações, ou seja, as frustrações são resultados dessas expectativas que nós colocamos nas pessoas e não são atendidas, e mesmo assim, não podemos parar, precisamos recomeçar. Ninguém pode fazer você desistir dos seus sonhos. Diga isso à pessoa que está ao seu lado. Ninguém pode fazer você desistir dos seus sonhos. Você que está em casa, diga isso. Ninguém pode fazer-me desistir dos meus sonhos. Ninguém. Há pessoas que na menor dificuldade desiste de seguir a Jesus. Há pessoas que diante de uma situação tão pequenininha, desiste de servir ao Senhor. Deixar de ir à igreja por uma chuva pequena, por um frio, ou mesmo colocar expectativa na liderança e ficar magoado com os irmãos e não voltar mais na célula. São pequenas situações, contudo, são barreiras para recomeçar. Tudo isso são barreiras para que as pessoas não recomecem. Agora, José, todos nós conhecemos quem foi José na Bíblia. José recomeçou quando foi traído por seus irmãos. José recomeçou quando ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. José recomeçou quando ele foi preso injustamente, depois de ter sido acusado também injustamente, de ter tentado se aproveitar da esposa do seu senhor. José, ele recomeçou mesmo quando o copeiro do rei, que estava preso, saiu da cadeia, e ele ter revelado o sonho dele. Aquele copeiro esqueceu-se de José, por 2 anos ele ficou ali naquela cadeia ainda, mas ele decidiu recomeçar. José é um exemplo, queridos, de um homem que teve os seus propósitos alcançados, seu destino alcançado, seu futuro alcançado. Ele se tornou o príncipe da sua época. Por quê? Porque diante de todas as situações de traições, de frustrações, de prisões, de cadeias, de sofrimento injusto, ele decidiu recomeçar.
Ele se tornou o príncipe, queridos. A Bíblia diz que ele chegou ao topo do maior império do mundo antigo. No entanto, para isso, ele teve que para que isso se tornasse realidade, ele teve que aprender a lidar com a necessidade de recomeços. Diga para a pessoa que está ao seu lado: o vencedor nunca desiste. Completando, diga: o desistente nunca vence. Você já parou para pensar nisso? O vencedor, ele nunca desiste, e o desistente nunca vence. Aqueles que desistem, que não recomeçam, param no meio do caminho, e nós precisamos entender, queridos, que perder uma batalha não significa perder a guerra. Precisamos recomeçar. Particularmente eu já recomecei várias vezes nesta vida, e todas elas têm me feito entender que o recomeço é a única chance de viver o meu propósito. Todas as vezes que eu recomecei, eu tenho entendido que são as chances e as oportunidades. Lembre-se do tema: recomeçar uma nova oportunidade. O recomeço é a única chance da gente viver o nosso propósito. Eu já recomecei diante de erros que eu cometi. Não foram poucos. Quando você falhar, não corra de Deus, corra para Deus. Muitas vezes nós falhamos e nós queremos nos esconder do Senhor, esconder da sua face. Quando você falhar, queridos, não corra do Senhor, corra para o Senhor. Quando erramos, nós precisamos fazer o caminho de volta. Veja onde você caiu, arrependa-te, volta e pratica as práticas e as obras que você praticava antes. Isso está em Apocalipse 2:5. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-te, volta à prática das primeiras obras. Eu acredito que todos aqui, pelo menos os que têm carta, que dirigem, ou já dirigiram, e foram guiados por um GPS, e você está sendo conduzido por aquele GPS, e aí mesmo com o GPS, de repente a gente erra, não erra? Você está indo assim, de repente o GPS, você vê aquela ruazinha para a direita, esquerda, e você passou, e aí você entrou numa rua errada, imediatamente o GPS diz o quê? Não vou conseguir fazer a voz que ele faz, mas recalculando a rota. Nós precisamos, queridos, entender que muitas vezes nós temos que recalcular a rota e recomeçar de novo. O Espírito Santo é essa voz do GPS, que fica nos nossos corações, nos nossos ouvidos o tempo todo. Quando você sai um pouquinho fora, ele: recalculando a rota, Rosivaldo. Você dá uma pisadinha, opa, era para a direita e você foi para a esquerda, recalculando a rota. Quem tem o Espírito Santo em si sabe do que eu estou falando, é ou não é verdade? O Espírito Santo, ele nos convence o tempo todo que nós precisamos recomeçar. Além de ter recomeçado diante dos erros, queridos, eu também já recomecei diante de perdas, diante de fatalidades. Eu também já recomecei diante de grandes oposições, de resistências, de traições, de frustrações e etc. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Às vezes, queridos, nós temos que recomeçar, não só apenas diante de erros, ou de fatalidades, ou de situações de traições parecidas, mas nós temos que recomeçar às vezes pelo simples fato de Deus estar abrindo um novo caminho diante de você, assim como foi com Abraão. Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, deixa a tua terra, deixa a tua parentela,
e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Nesse momento, ele não havia errado, ele não tinha tido nenhuma perda, ele não tinha nenhuma frustração. Deus apenas queria com que ele recomeçasse de novo, saísse da sua casa e dissesse: vai para uma nova terra. Isso também, queridos, já aconteceu comigo e com a minha família. Deus já me disse: sai da tua terra, sai da tua parentela. Há um recomeço. Queridos, nós estamos vivendo um ano de recomeços. Precisamos aproveitar cada momento, um ano onde nós estamos tendo que reinventar muitas coisas, é ou não é verdade? Um ano onde nós temos que reinventar como comer, como sair na rua, como andar, como usar algumas roupas, como usar máscara, como tudo, estamos tendo que reinventar tudo. E há uma palavra profética liberada sobre as nossas vidas, que este é um ano que Deus está acelerando a reinvenção dele para a igreja de Jesus Cristo. Reinventar, queridos, é reiniciar um processo daquilo que já foi inventado, a fim de mostrar e produzir algo melhor e mais refinado do que na primeira vez. Deus está separando uma igreja do meio da igreja para ela ser a noiva de Jesus Cristo, para ter um encontro com Jesus Cristo quando Ele vir buscar essa noiva. Nós estamos tendo, queridos, a necessidade urgente de passar por um processo de mudança, de inovação na nossa mente, de um refinamento, de melhorias, de modificações, e para isso Deus está tendo, ou melhor, Deus está fazendo com que a gente pare para pensar um pouco, reflita mais, coloque os nossos projetos diante dEle, desenvolva esses projetos diante dEle, para descobrirmos qual é o novo que Ele tem para nós. Reinventar, recomeçar é essencial. Diga isso comigo: recomeçar é essencial. Há uma frase de um autor desconhecido que diz que o que é o fim para alguns pode ser o início de algo para outros. Isso é recomeço. O que é o fim para alguns pode ser o recomeço ou o início de algo para outros. E a decisão, queridos, de recomeçar, mesmo diante daquilo que parece impossível, eu posso lhes garantir, é a melhor opção para garantir o nosso destino. É a melhor opção para garantir o nosso futuro. Não deixe o seu passado determinar o seu futuro. Não deixe as coisas que você passou determinar aquilo que você ainda vai passar. Aqui no templo, eu sei que você está assistindo pela televisão, aqui com certeza há São Paulino, há corintiano, há palmeirense, há santista, há uma série de torcedores aqui. E uma coisa eu tenho certeza: não há nenhum time que nunca perdeu. É ou não é verdade? Não existe alguém também que sempre ganhou tudo. Por isso nós devemos, queridos, perseverar e prosseguir. Concluindo nesta manhã, toda manhã é um recomeço. Nós lemos ainda há pouco, no início, na verdade, em Lamentações de Jeremias 3:23, que o grande amor de Deus nunca termina. E a única razão por não sermos completamente destruídos é a misericórdia do Senhor. Ela é inesgotável, ela se renova a cada manhã, porque grande é a sua fidelidade. Diga comigo: as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. Queridos, todos os dias, quando nós levantamos da cama e colocamos o nosso pé direito e esquerdo, os dois, ou sei lá, qualquer que seja, no chão, no momento em que isso acontece, nós temos diante de nós uma impossibilidades, infinitas oportunidades diante das nossas vidas. Não apenas para sermos abençoados, mas também para abençoarmos o mundo com os nossos dons, com as nossas habilidades, com aquilo que Deus nos deu. Todos os dias, de manhã,
é uma nova oportunidade de nós começarmos ou recomeçarmos algo. Afinal de contas, queridos, Deus ele nos fez criativos, Deus nos fez singulares, Deus nos fez único. Diga, eu sou único nessa terra. Gente, você deveria, às vezes eu fico vendo assim, olha, as pessoas às vezes se sentem, não gosto do meu pé, não gosto do meu dedo, não gosto do meu nariz, não gosto de não sei o quê, não gosto de não sei. Eu fico pensando, cara, eu sou único. Eu sou único. Deus nos fez singulares. Quando nós nos descobrimos nele, queridos, nós sentimos tanta alegria ao exercermos o nosso chamado, o nosso propósito nessa terra, que ninguém rouba isso de você quando você sabe quem você é em Deus. Que habilidades, que dons Deus colocou dentro de você? Quais são as paixões que estão em seu coração, que farão com que através delas você cumpra o seu propósito? Todo dia de manhã, você coloca o pé no chão e você tem a oportunidade de recomeçar. Às vezes nós sonhamos em fazer coisas tão grandes para o Senhor. E isso é muito bom, claro. É muito gostoso, é muito bom sonharmos em fazer algo grande para Deus. Mas nós não podemos nos esquecer que os grandes projetos começam com as pequenas coisas ou com pequenos passos de fé. Pequenas respostas diante daquilo que Deus tem feito todos os dias ao nosso redor. Respostas que você vai dando a Ele, respostas que Ele mesmo tem feito queimar dentro do seu coração, naquilo que Ele mesmo tem te convidado a fazer. Porque uma coisa é certa, o que nós plantamos em cada recomeço, o que nós semeamos em cada recomeço, vai determinar a nossa colheita amanhã. O passado, queridos, às vezes está aqui na nossa mente, mas o futuro está nas nossas mãos. Lance as sementes, coloque as sementes, plante sementes. Não deixe o passado da sua mente roubar aquilo que Deus colocou, os dons que Deus te deu, os talentos que Deus te deu, para ser semeado. O futuro está aqui, precisamos soltar as sementes. Como eu disse ainda há pouco, não deixe o seu passado determinar o seu futuro. Agora, queridos, uma coisa é certa: não adianta recomeçar fazendo as mesmas coisas que faziam antes. Não podemos recomeçar fazendo as mesmas coisas que nós fazíamos no passado. Uma das vantagens do recomeço é que nós não precisamos cometer os mesmos erros do passado, uma vez que nós aprendemos com eles. Se a gente permanecer considerando a dor, ou se a gente der a essa dor mais valor do que ela realmente merece, por causa, queridos, do sofrimento ou da tristeza que você passou, você não vai conseguir se levantar e se refazer. Não podemos dar a dor que ela não merece. Precisamos nos refazer. Se a gente não conseguir se refazer, queridos, e recomeçar, vai acontecer o que nós vemos acontecendo com muitas pessoas. Elas ficam dando volta em círculos, sem avançar para lugar algum. Não conseguem seguir adiante. A necessidade de recomeçar te oferece a oportunidade de ter um novo olhar sobre a vida, um novo olhar sobre as pessoas, um novo olhar sobre o mundo, sobre as relações pessoais, interpessoais com as pessoas. Enfim, recomeçar, queridos, é uma oportunidade que nos faz ver as coisas diferente. Aliás, sobre tudo nos faz ver diferente. É você poder dar um olhar no meio do caos a uma nova oportunidade
E infelizmente, olhar no meio do caos com uma nova oportunidade, são poucos que têm aproveitado sobre isso. São poucos que têm aproveitado essas oportunidades que Deus tem nos dado. Tem dias, queridos, que você é bombardeado por tantas situações difíceis na sua vida, na sua mente. Parece que as coisas vão caindo sobre você. E eu disse isso também para os líderes esta semana. Diante de todo esse bombardeio, nós temos duas coisas a fazer, duas opções a fazer, duas decisões a tomar. Nós podemos reclamar e desistir, ou nós podemos aprender e recomeçar. Podemos reclamar e desistir por causa das situações difíceis que estamos passando, ou podemos aprender com elas e recomeçar. Recomeço é uma nova oportunidade. Diga isso a alguém aí do seu lado. Recomeçar é uma nova oportunidade. O que nós temos feito, queridos, com essa oportunidade? Eu gostaria que vocês que estão aqui no templo se colocassem de pé, por favor. Eu acredito que neste momento final dá para a gente resumir tudo isso e entender que recomeçar é uma experiência contínua. Todo momento é momento de recomeçar. Diante de qualquer situação, temos que recomeçar. E se cada manhã é um recomeço, como a Bíblia diz, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, eu termino a minha ministração hoje fazendo uma pergunta. O que nós estamos fazendo, queridos, com todos os recursos que Deus tem nos dado nas nossas mãos? O que nós estamos fazendo com os recursos que a cada manhã têm sido renovados diante de nós, colocado em nossas mãos diariamente? Eu gostaria que você, que já serve ao Senhor, e que talvez diante de algumas situações como essa, de fatalidade, ou situações de erros, ou situações de frustrações, de traições, de abandono, ou até mesmo porque o Senhor te disse que você deve recomeçar novamente, ou você tem que recomeçar por outro motivo. Eu gostaria que você refletisse um pouco sobre isso. Se cada manhã é um recomeço, o que nós estamos fazendo com o que Deus está colocando nas nossas mãos? E se você está em casa, está me ouvindo, e ainda não conhecem a Cristo como seu Senhor e Salvador, hoje pode ser uma manhã de recomeço na sua vida. Você pode recomeçar essa vida que você vem vivendo e começar uma nova jornada dentro desta mesma jornada, só que agora um novo começo, um novo de Deus para a sua vida. Se você deixar Jesus Cristo entrar no seu coração, na sua vida, eu tenho certeza e eu te garanto que tudo será novo. E recomeçar é deixar-se fazer de novo. Eu gostaria que vocês que estão em casa e os que estão aqui comigo orassem comigo neste momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui nesta manhã diante de uma palavra que recomeçar é uma nova oportunidade para nós que te servimos, e diante talvez de situações caóticas, como as que citamos e outras que não citamos, estamos aqui sendo desafiados nesta manhã a viver o recomeço de Deus com as oportunidades que Ele mesmo tem nos dado a cada manhã. Pai, em nome de Jesus, eu declaro e creio que o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz, Ele veio para nos salvar, nos perdoar. E se alguém agora, neste momento, em suas casas, ainda não te conhece, você pode orar comigo esta oração e dizer: eu creio que Jesus Cristo pode me salvar, eu creio na ressurreição,
E por isso eu te peço perdão dos meus pecados. Eu creio que o sangue de Jesus Cristo derramado naquela cruz veio para perdoar a minha vida e me purificar de todo o pecado e de toda injustiça. Eu confesso Jesus Cristo nesta manhã como meu Senhor e Salvador e recebo o Teu Espírito Santo para que a partir de hoje eu seja transformado e possa recomeçar e ser a pessoa que Tu queres ou que o Senhor deseja que eu seja. Senhor Jesus, eu faço um caminho de volta, endireita os meus caminhos, escreve o meu nome no livro da vida com Teu sangue e faz com que eu seja um participante da Tua herança eterna. Em nome do Senhor Jesus, eu quebro todo o vínculo que eu tinha com as trevas, porque a partir de hoje eu decido recomeçar contigo. Amém. Pai querido, diante desta palavra, diante desta oração, nós declaramos um recomeço sobre esta pessoa que orou ou fez esta oração juntamente comigo. Em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo nos ensina a viver esta vida de experiência diária, de recomeço na Tua presença. Eu creio, Espírito Santo, que recomeçar é uma experiência contínua e Deus nos dá essa oportunidade todos os dias. Que ninguém, Senhor, que esteja nos ouvindo, desista por qualquer situação que seja, mas que diante de qualquer uma, venham a recomeçar, crendo que o final será melhor do que o começo. Amém e amém. Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Se você que está aí na sua casa conectado conosco, fez essa oração pela primeira vez, ou se você precisa de uma ajuda, de uma oração, aí na sua tela vai estar aparecendo um e-mail, olá@ensejec.gmail.com. Você pode entrar em contato conosco e você com certeza receberá uma resposta nossa, um comunicado. Nós estamos aqui para servir você, em nome de Jesus, amém. Queridos, um beijo no coração de todos, vocês que estão em casa, vocês que estão aqui no templo, que alegria ver já, você que está em casa, se Deus permitir, muito em breve nós teremos outras câmeras aqui, não é, Gabriel? Gabriel está aqui nos ajudando a operar todos esses equipamentos, para mostrar, cada domingo a igreja está mais bonita, as pessoas retornando, voltando. Hoje nós estamos praticamente com o templo já quase que com a lotação máxima aqui do que nós podemos ter no nosso templo, e sempre será uma alegria receber todos vocês a cada domingo neste lugar, amém. Levante as suas mãos, receba a bênção do Senhor. Que Yahvé te abençoe e te guarde, que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que Yahvé sobre ti levante o seu rosto e te dê Shalom. Um beijo no coração, um excelente domingo e uma excelente semana.